Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A paz do Senhor para toda a igreja. Aleluia. Amada igreja, sempre nós amanhecemos com alegria renovada, fortalecida, porque a cada dia que amanhece nós temos dois motivos para ficar alegres. Um deles é que o Senhor nos deu mais um dia de vida e nós podemos testificar isso em estarmos aqui e em vermos o sol nascer. E o outro motivo de maior alegria ainda, que ficou um dia mais perto do arrebatamento. Quanto mais dias novos aparecem, mais perto está Jesus de voltar. E Ele vai voltar, é promessa dele. E Ele agora vai voltar à igreja para retirar o seu povo eleito, seu povo adquirido, propriedade particular dele, e executar juízo sobre os pecadores, sobre os ímpios, e executar toda a justiça de Deus. Será que ele não vem? Se ele veio para padecer, se ele veio para sofrer injustamente e sofrer de uma forma tão brutal, por que ele não vem gloriosamente vitorioso? Se vê que ele não foi derrotado, a Bíblia diz que ele vai voltar, né, na sua glória. Significa dizer que ele não vai voltar mais de forma humana, mortal. Ele não vai vir daquele processo inicial. Ele vai vir da forma que ele foi, e ele foi vitorioso. Então, quando a Bíblia diz que ele vai voltar vitorioso, é porque ele já subiu vitorioso. E ele vai voltar assim como ele foi. É muito importante saber assim como ele foi. Como é que ele foi? Vitorioso. Jesus foi vitorioso. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu o diabo. Ele venceu a todos os inimigos. E ele subiu e sentou à destra do Pai. Agora, o maravilhoso é saber que Jesus fica de pé, mesmo que ainda não tenha descido. Ele fica de pé para receber cada um que parte daqui dessa terra salvo. Ele fica de pé para recepcionar a chegada dos salvos. E a prova desse está na Bíblia, quando ele ficou de pé para receber Estevão. Ali é só um testemunho de que ele ficou de pé não só para Estevão, mas para todos que chegam lá, para todos que são recebidos no corpo, né, espiritual, até que receba o seu corpo glorioso, que haverá de ressuscitar para então ter o corpo glorioso da eternidade. Igreja, nós também tivemos uma felicidade, uma alegria hoje por voltarmos ao nosso momento com os obreiros, nosso estudo, nossa reflexão, nossa meditação. Tivemos um bom número de obreiros hoje aqui à tarde, refletindo a palavra do nome do nosso Senhor Jesus. E aqui teve bons momentos de reflexão, em pontos de palavras que nós, segundo o assunto que nós vamos tratar hoje, que nós vamos refletir hoje sobre divergência e convergência dentro de uma mensagem baseada no mesmo texto. O que é que pode ser divergência, o que é que pode estar contrário? Um pregou e o outro prega, e de repente tem algo que alguém interpreta como diferente da primeira pregação, e às vezes alguém acha que é diferente, não é. Então não é divergência, faz uma convergência. E há coisa que é diferença mesmo, né? Que é diferença. Eu lembro que uma vez um jovem veio pregar aqui, um jovem da nossa igreja, e quando ele veio pregar, ele ministrou sobre a questão de nós não sermos ouvidos por Deus, de Deus não ouvir as nossas orações. E ele disse que Paulo orou e Deus não ouviu a oração de Paulo. Quando ele contou, Deus não ouviu aquela oração de Paulo para tirar o espinho da carne. E depois eu tive que fazer uma explicação para o jovem, e aproveitei na hora da igreja. Ele disse:
Mas quem foi que disse para você que Deus não ouviu? Deus ouviu e respondeu. Deus ouviu quando Paulo orou 3 vezes. Na terceira vez Deus respondeu. E Deus disse: a minha graça te basta. Não é uma resposta, não? Deus respondeu. Agora não respondeu da forma que Paulo queria. Paulo queria que Deus tirasse aqueles perseguidores, que Deus removesse aqueles endemoniados que oprimia Paulo para onde ia. Aí Deus: Paulo, minha graça te basta, não está tendo prejuízo com isso aí não. Irmão, você pregar na universidade é muito mais sólido a pregação, é muito mais penetrante a pregação, porque você vai ficar muito mais honrado, porque você continua resistindo a uma perseguição e as pessoas vão ver como você é firme. Então você vai ser muito mais honrado. Foi o resultado. Paulo, quanto mais era perseguido, ele resistia, mas ele conseguia ganhar almas para Jesus. Ele ganhava alma até nos intelectuais, os grandes intelectuais gregos, filósofos. Em momento com eles, os que atacavam, os que zombavam, os que escarneciam, mas Paulo firmemente resistia ali. De repente, homens intelectuais se rendiam ao Cristo que antes eles zombavam como fosse algo imaginável. Então, como é que alguém se rende ao que é imaginável, se o imaginável não for real? Então, igreja, nós sabemos que Deus responde, mas nós temos assuntos aqui bem interessantes. Não vou citar nomes, mas o irmão Maldito trouxe uma questão de uma pregação que um dado irmão falou, e eu não vou citar o nome Maldito pela ética, né? Mas o irmão pregou sobre o filho pródigo, e quando chegou na parte do arrependimento, que o jovem perdeu tudo e foi trabalhar como pastorador de porcos, né? E lá, quando ele estava passando porcos, a Bíblia diz que os porcos estavam comendo bolotas. Aí o pregador disse que o filho pródigo estava com tanta fome que desejou comer as fezes dos porcos, porque a Bíblia chamou de bolotas, né? E ele interpretou que bolotas era o cocô dos porcos. Aí pensa numa mensagem que ficou fedorenta. Essa mensagem foi fedorenta, porque ela saiu da verdade bíblica, né? E bolotas não tem nada a ver com fezes. Bolotas é uma fruta. Aí o pastor, quando o meu irmão terminou a pregação, ele foi corrigindo. Irmão Cícero, aí ele foi corrigir a mensagem. Era óbvio que ele precisava corrigir, mas o pastor piorou. Quando ele foi corrigir, ele disse para o irmão: não tem nada a ver com um cocô de porco. Ele não comeu a fezes do porco. Ele comeu, foi lavagem. Continuou a mensagem errada, né? Ele comeu, foi lavagem. Não se dava lavagem para porco lá, não. E na lavagem para porco somos nós nordestinos. Nordestino que dá lavagem para porco. Os porcos estavam comendo eram frutos que caíam madurinho dos pés de cicromos, né? E durante o período da safra, da produção das bolotas ou dos cicromos, ou da fruta do cicromo, naquele período se criava porco solto debaixo daquele grande pomar dos cicromos e engordava os porcos ali, comendo um fruto que é conhecido também como figueira brava, que não é alimento para homens, mas é alimento para porcos. Mas o ser humano comendo também não morre. O ser humano comendo morre. Mas tem a videira, aliás, o fruto da figueira, que é comestível, que é a figueira comercializável, que é fruto para o homem comer. Só que aquele jovem não tinha outra coisa, ele desejou comer, né? E ele comeu aquele frutozinho, mas nem foi cocô e nem foi lavagem, né? Então, para ver como o estudo da Bíblia se requer um pouco de cuidado, para você não trazer uma interpretação própria de uma palavra. Se você não conhece a palavra, dá uma olhadinha no dicionário, né? Para ver o que é que significa a palavra, senão a gente vai... eu até diria que eu trouxe tanto problema para a mensagem, trouxe um discurso dele, discurso de que o pastorador de porco, né?
Então eu até brinquei com os nossos obreiros, olha, irmão, nunca seja um filho pródigo para não comer cocô de porco. O diziário não é para comer porcaria proibida. O diziário come porcaria, mas não é cocô, mas o mundo só oferece porcarias e que causa danos ao espírito da pessoa, né? Às vezes ele acha que é bom, até porque o mundo, alguém diz, eu já ouvi alguém pregador dizer, irmão, o mundo, cuidado, porque o mundo oferece coisa boa. Não oferece coisa boa não. Não conversa. O mundo em termos, em significado de tendência pecaminosa, de influência pecaminosa, de ideologia pecaminosa, é nesse sentido que fala mundo. Não tem nada bom. Para o crente não, tudo é ruim. Tudo é ruim. Prostituição pode ser bom, prostituição é ruim. Para o cristão é ruim. Pode até o ímpio achar bom, mas não é bom. Tudo que vem consequência, irmão, não pode ser bom. Tudo que vem problema não pode ser bom. Tudo que chama punição não pode ser bom. É ruim, é errado. Então o mundo não oferece nada bom. Agora, ilusoriamente parece. Aos olhos não temente a Deus, parece bom, mas não é bom. Por isso que o provérbio diz, né, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Então tudo que a gente achar que é direito não pode não ser direito, né? Pode estar mais do que errado. Igreja, vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, verso 8. Romanos 8 e 8, para a glória de Deus. Romanos 8 e 8. Glória a Jesus. Eu vou falar para os irmãos de duas coisas que são muito influentes, que são muito fortes na vida do ser humano, mas eu vou falar dessas coisas que desagradam a Deus. Eu poderia passar para os irmãos, ministrar hoje uma palavra daquilo que agrada a Deus. Afinal de contas, você podia dizer, pastor, é mais justo o Senhor ministrar uma coisa, mensagem daquilo que agrada a Deus. Afinal de contas, nós somos crentes, nós somos a igreja do Senhor. Por que o Senhor vai ministrar sobre aquilo que desagrada a Deus? Sobre aquilo que desagrada a Deus. Justamente por isso, para nós sabermos que o que desagrada a Deus traz consequência, para que nós fiquemos alerta de não praticar o que desagrada a Deus. Uma certa vez eu disse que não ia pregar sobre Jesus, ia pregar só sobre o diabo. E eu ministrei a mensagem da igreja, irmão, se prepare que eu vou pregar para vocês sobre o diabo. Eu preguei só sobre o diabo. Alguém podia dizer, pastor, eu quero lá saber do diabo. Queira saber, senão Jesus não teria falado mais dele do que de si próprio. Senão Jesus não teria falado tanto do diabo. Se Jesus falou, que é importante que nós saibamos e aprendamos sobre o diabo. Não obedeçamos, mas aprendamos sobre ele. Verso 8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar. Os que estão na podem agradar, sentem já sabendo uma das coisas que não agrada a Deus. Uma das coisas que não agrada a Deus. Aí, igreja, você refletir, meu Deus, uma coisa que não agrada a Deus, uma decisão que não agrada a Deus, porque essa decisão tomada, ela vai trazer todos os pecados imagináveis. Está entendendo, igreja? Por que é que há uma advertência e um alerta nessa informação? Os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Lendo só esse texto, ficando preso só a estas palavras, não parece uma coisa muito complicada, não parece uma coisa muito grave. Mas se eu andar segundo a carne, eu não tenho um corpo de carne. Mas eu não sou de carne e osso. Qual é o mal que tem? Qual é o grande problema que tem?
Andar segundo a carne é andar no curso das tendências seculares. Não é andar simplesmente numa inteligência e numa capacidade racional humana de analisar, entender as coisas e tomar algumas decisões sensatas, mas sim de andar no curso de uma natureza pecaminosa, regida pelas regras e inspiração das trevas, do diabo. Aonde a pessoa perde o senso e a noção de princípios e de valores. Se eu tomo uma decisão humana fundamentada em princípios e em valores, eu estou tomando uma decisão na minha natureza humana, mas não é uma decisão na carne, apesar de eu estar em carne e osso. Se eu tomo uma decisão, se hoje eu tomasse uma decisão de casar de novo com outra esposa, aí eu estaria na carne, uma decisão da carne. Mas quem toma a decisão de casar, não é uma decisão da carne, não é uma decisão da carne, é uma decisão humana e de a garantia de uma bênção de Deus, que o matrimônio é uma bênção, isso não tem nada errado. Se a pessoa tomar uma decisão de ser um empreendedor, um investidor e começar uma atividade econômica, seja para buscar o seu sustento, ou seja mesmo para empreender e crescer economicamente, isso não é uma questão da carne, isso é uma decisão na sua vida humana, isso não tem nada errado. Desde que a decisão de empreendimento, de investimento, não seja pelos meios desonestos. Se for pelos meios honestos, não é uma decisão segundo o curso da carne. Agora, se for, eu vou empreender, eu vou começar uma atividade, e se for já planejando, eu vou enganar os outros, eu vou negociar, vou começar vendendo frango abatido, mas eu vou roubar o peso, eu vou botar menos de 1 quilo e vender pelo preço do quilo. Isso sim é uma decisão da carne, porque é uma decisão pecaminosa, é uma decisão, uma tendência pecaminosa, é uma decisão de fraude, de roubo. Isso é uma adesão da carne. Então toma cuidado, isso não agrada a Deus. Pastor, mas a decisão comercial, sim, mas comercial não é honesta. E a Bíblia adverte contra o peso e a medida, que não tenha balança infiel, que não tenha balança infiel. Então nós temos que entender, irmão, o que é uma decisão que você toma, como você vai andar nessa vida, tomando decisões sensatas, responsáveis, mesmo de coisas desta vida natural, que não é pecado e não é chamado decisão segundo a carne, ou andar segundo a carne, e uma decisão onde ela está envolvida com tendências pecaminosas. Então nós vimos a palavra de Deus dizer que quem anda segundo a carne, e nem, não é quem anda vivendo ainda na carne, e não é quem toma decisão mesmo que num corpo de carne e osso, sensatas e responsáveis e honestas. Não, é quem passa a tomar decisões já com o seu coração tendencioso a pecar. Essa pessoa que está andando segundo a carne. Então, segundo o mundo pecaminoso, não leva em conta o seu espírito, o espírito que tem, um espírito que é eterno, um espírito que um dia presta conta com Deus, um espírito que deve levar em conta a sua origem, a origem do espírito do homem, a origem do perfeito e santo Deus, e a semelhança do santo Deus, tão perfeito, santo. A matéria, a carne é do pó, e o pó, ele sempre foi uma coisa frágil. Não deixou de ser frágil, era frágil. Quando Deus fez a matéria do homem, apesar de ser perfeito, era frágil. Ser perfeito não quer dizer que seja forte, ser perfeito quer dizer que não tinha problema, que não tinha defeito, mas tinha possibilidade de defeito. Tanto é que tinha que veio o defeito, que houve uma corrupção, que houve uma danificação. Mas igreja, olha a palavra de Deus como ela é profunda. Andar segundo a carne. Eu dei apenas
algumas pinceladas no que é desejos, ações da carne e que desagrada a Deus. É toda aquela que envolve pecado. Casar da forma legal, legítima, fundamentada na Bíblia é pecado? Alguém livre, casar com alguém livre é pecado? Não, isso é uma decisão da carne. Isso não anda acima da carne. Agora, alguém casar com quem já é casado, tomar o cônjuge de alguém, isso já é pecado. Olha que João Batista perdeu a cabeça, que ele teve coragem de dizer isso. João Batista perdeu a cabeça, que ele teve coragem de dizer isso. Porque Herodes, o rei da Galileia, o rei da época, da região da Galileia, ele decidiu atrair a cunhada e tornou a cunhada mulher dele. Então essa mulher não era livre, ela tinha um marido. Mas Herodes conquistou a cunhada, a mulher do irmão. Pastor, não era pecado só porque era do irmão dele, não, porque é pecado que era de outro homem. Tanto fazia ser irmão como não, conhecido como não. A mulher tinha um marido, mas ele conquistou, ele pecou e ela pecou. Então houve um casamento ilegítimo, um casamento pecaminoso. Então a decisão dali foi uma decisão segundo a carne. Ou foi um casamento sim, mas um casamento ilegítimo para Deus. Então era pecado. Se era pecado, desagradou a Deus. Agora um casamento legítimo, com pessoas que levam a sério a lei que rege o casamento, amando, honrando, respeitando, tudo bem planejado, projetado, decididos a ser felizes com o outro, fundamentado no que a Bíblia registra para reger uma vida a dois. Casa que tu agrada a Deus. Deus vai se agradar nesse negócio. Ele vai se agradar. E eu ainda digo que ele vai fazer presente lá no local do casamento para ser testemunho do casamento. Porque ele se faz presente onde as coisas acontecem em nome dele, onde as coisas acontecem de acordo com a vontade dele. Ele está presente. Ele está presente para abençoar. Está presente para abençoar. Agora não faça nada fora dos padrões de Deus não, que você não agrada. Se não agrada, ele não vai estar presente para abençoar, mas ele vai estar presente para punir. Ele vai estar presente para estabelecer uma medida punitiva. Às vezes a gente pensa que Deus não está presente nos lugares, né? Às vezes a gente pensa que Deus não vai estar presente em um ambiente, porque aquele ambiente não é um ambiente de culto. Ele está presente, ele vê tudo, ele é onipresente. Então Deus não tem como não estar presente em todos os cantos. Agora, num lugar como esse, que o culto começou, uma reunião em nome dele, ele, além de estar presente, ele está presente para aprovar, para abençoar, para manifestar a sua presença, para alegrar corações, para fortalecer o ânimo, para dizer para você: olha, eu estou aqui, eu estou com você, eu cuido de ti, eu estou no controle da tua vida. Eu tenho a minha mão estendida para cuidar de ti, para abençoar. Eu vou estar contigo na tua caminhada. Eu vou te conduzir nesta jornada. Então, ele vai estar presente, aprovando, irmãos. Agora, se tiver errado, ele vai estar ali acompanhando para estabelecer as medidas punitivas necessárias. Então, bom. Então, uma das coisas que não agrada a Deus é andar segundo a carne, porque quando anda segundo a carne só vai viver pecando contra Deus. Não tem como não pecar contra Deus, porque a pessoa só vai tomar decisões sem levar em conta aquilo que Deus tem como regra para aquela decisão.
Tem coisa que às vezes a gente pensa, fica numa dúvida danada, né? Eu tenho que tomar a decisão, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Poxa, filho, se conhecer a Bíblia, tu sabe qual é a vontade de Deus. Não tenha uma decisão que nós precisamos tomar que a Bíblia já não dê a direção para ela, que a Bíblia já não revele como que nós devemos agir nessas situações, igreja. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus onisciente e Ele já deixou registrado algo para que nós tenhamos segurança para tomar decisões, para garantir o sucesso, da felicidade, da aprovação dele, dos resultados futuros. Porque Deus não nos deixou sem a condição de segurança necessária para viver a vida nesse mundo tão tenebroso, tão cheio de pressão para que se erre, tão cheio de pressão para que se tenha dúvida, tão cheio de pressão para que se tenha insegurança. Mas Deus, irmãos, não nos deixou nesse mundo com essas condições tão cruéis a mercê. O que é a mercê? A Deus dará. Te vira do engano que vem. Não, te vira do engano que vem, não. Ele abre teus olhos para tu enxergares o engano. Uma proposta indecente, Deus te deixou sem capacidade de identificar a indecência dela? Não, Ele te deixou com capacidade de identificar a indecência da proposta que alguém te faz. Tanto é, irmãos, que ninguém é inocente diante de Deus. Ninguém é inocente diante de Deus. E nós, adultos, tendo confessado a Jesus ou não, nós adultos, depois de adultos crescidinhos, nós sabemos onde erramos. A nossa consciência já martela onde erramos. Temos consciência onde erramos. E a consciência, irmãos, ela chega até a nós e nós externamos essa consciência pelo medo que nós temos. Toda pessoa que comete um erro, ele tem medo. Fez, mas o medo lhe acompanha, o assombro lhe acompanha, a preocupação de alguém saber lhe acompanha. E quando alguém tem medo de alguma coisa, procura esconder alguma coisa, é porque ele tem consciência de que está errado. Se alguém mente para outro, no momento que está mentindo, está impulsionado pelo desejo de pecar, mas na hora que pratica o pecado, aí o medo toma conta, a preocupação toma conta, o receio toma conta. Eu menti, depois a pessoa vai sofrer a consequência. Mas porque continua no pecado, ele mesmo tem consciência que pode alguém sofrer a consequência pela mentira que ele praticou, mas ele não vai corrigir, ele não vai pedir perdão, ele não vai até a pessoa dizer: oh, me desculpe, eu menti para você. Eu menti para você. Então, igreja, andar segundo a carne é andar fora da direção estabelecida por Deus. É andar na mentira das trevas, é andar na direção que o diabo aplicou. Um exemplo simples: andar na carne é ser influenciado pelo tentador, pelo mentiroso, pelo enganador e praticar aquilo que ele direcionou. Exemplo, Eva dentro do jardim do Éden. Exemplo, Adão dentro do jardim do Éden. Nós às vezes, se não tiver cuidado do pregador, ele vai culpar só Eva. E tem pregador, parece que inocenta Adão, só culpa Eva, né, irmão? E o pior, se não tiver cuidado, o pregador, quando ele fala de Eva, ele quer culpar todas as mulheres do mundo, como se as mulheres do mundo fossem culpadas daquele pecado de Eva. Alguns vão condenar por causa de uma perturbação à vida de Ana. Aí pega a Penina e quer culpar toda mulher como sendo uma Penina. Mas é comum nunca considerar todas as mulheres como as Anas, né? Como Ana. Geralmente, irmão, eu percebi que dentro da pregação masculina, alguns homens ou não têm o cuidado de fazer a diferença
no que ele está ministrando, ou ele se sente ferido por Adão. Adão não pecou, Eva pecou e trouxe consequência para ele, mas quem foi que disse que Adão não pecou? Alguém disse para você que Adão não pecou? Igreja? Alguém disse para você que Adão não pecou? Alguém disse aqui para os irmãos que Adão não pecou? Se alguém disse, mentiu, porque a Bíblia diz que ele pecou. A questão é que a Bíblia, ela narra o pecado entrando e como ele começa a entrar no mundo. E a Bíblia narra a fragilidade, o meio mais fácil de Satanás introduzir o pecado, mas ele introduziu em Eva e introduziu no Adão da mesma forma. Quem introduziu o pecado no coração de Adão foi o mesmo diabo que introduziu no coração de Eva, não foi Eva que introduziu no coração do marido. Por isso que a punição, ela é individual. Deus tem a punição para Eva pelo pecado dela, tem a punição para Adão pelo pecado dele, e tem a punição de Satanás pelo pecado dele. Então, irmãos, andar nesse curso de não levar em conta a palavra de Deus, de não levar em conta aquilo que Deus quer de você, não levar em conta como Deus quer você, além de não levar em conta o que Deus quer de nós, o que é que Ele quer de você? Você já perguntou para ele, Senhor, o que é que tu queres de mim? Essa pergunta eu já vi. Senhor, o que tu queres de mim? Essa pergunta eu já vi. Aí nós temos algo para oferecer a Deus, até que temos. Mas Deus não está interessado mais no que Ele quer de nós. Deus está mais interessado em como Ele quer nós, em como Ele nos quer. O que Deus quer de nós vai depender de como nós vamos dispor para oferecer a Ele. Pode as coisas não acontecer do jeito que Deus quer. Então, se Deus quer algo de mim, vai chegar a Ele de acordo com a minha forma de decisão, de escolha. Deus pode me querer, Ele querer de mim, ou seja, que eu ofereça a Ele algo e eu oferecer diferente daquilo que Ele está querendo. Agora, quando Deus ele não está simplesmente querendo algo de mim, mas Ele está querendo como eu seja, aí já tem que ser de acordo com a vontade dEle. Se Ele exige como é que eu devo ser, então eu não tenho que fazer de acordo com o que eu quero, eu tenho que fazer de acordo com o que Ele decide. Aí sim, eu serei de acordo com Ele. Quando o Senhor Deus disse para Samuel vai me ungir alguém que é segundo o meu coração, era alguém que ia fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, era alguém que ia ser aquilo que Deus queria, e não alguém que ia fazer de acordo com o que Deus estava querendo, mas que ele, o ser, era como Deus queria. Então, igreja, o que Deus quer de mim são atitudes que eu tenho que tomar, são decisões que eu tenho que tomar, e podem ser tomadas de contra a vontade de Deus, de contrária à vontade de Deus. Mas se eu sou do jeito que Deus quer, não vai ter nenhuma decisão contrária à vontade dele. Se eu estou do jeito que Deus quer, todas as minhas decisões, todos os meus oferecimentos a Deus serão agradáveis a Deus. Serão agradáveis a Deus. Vemos aqui, andar segundo a carne não agrada a Deus. Porque andar segundo a carne é tomar decisões de acordo com as nossas vontades, e muitas vezes até estamos tomando essas decisões para oferecer a Deus, acreditando que estamos agradando a Deus, porque nem todo mundo que anda segundo a carne, eles estão pensando que estão desagradando a Deus.
Estou pensando que estão agradando a Deus, porque também tem pessoas que estão na igreja que estão andando segundo a carne. Não é só quem está lá no mundo, não. Tem pessoas dentro das igrejas que também andam segundo a carne, e que essas pessoas pensam que agrada a Deus. Paulo, antes de conhecer de fato o que é que Deus queria dele e como Deus queria ele, tudo que ele fazia era pensando que agradava a Deus. Paulo acreditava que ele estava agradando a Deus, e ele só descobriu isso quando ele descobriu como que o Senhor queria ele. Deus não queria Paulo só conhecedor da lei, só fazendo esforço para praticar a lei. Deus queria Paulo nas suas atitudes, na sua forma de vida, diferente daquilo que ele estava sendo. Deus queria um Paulo transformado, Deus queria um Paulo modificado, Deus queria um Paulo redimido, Deus queria um Paulo esvaziado de tudo aquilo que ele tinha até então, para que ele recebesse tudo de novo. Deus não queria o Paulo como um odre velho, porque Deus ia colocar um vinho bem novinho nele, e Paulo não suportava o vinho novo. O Senhor queria encher Paulo de evangelho. Paulo estava cheio de lei, e para montar o evangelho não serve odres que tem lei. Lei é vinho velho. Ser humano que tem lei é odres velho. Para se encher de vinho novo, que é o evangelho, tem que ter vaso novo. E para a alegria de Jesus Cristo, Nicodemos, um dia à noite com Jesus, tarde da noite, por sinal, ele veio, odre velho, veio com vinho velho, homem mestre da lei, era um teólogo, ele era um juiz da lei judaica, e ele vinha cheio, lotadinho, como um odre, como um vaso. Ele vinha cheio de vinho velho, e ele era um vaso velho. Jesus disse para Nicodemo: necessário te é nascer de novo, ou seja, vaso novo. E ele foi feito vaso novo, e o Senhor encheu ele de evangelho. Agora, vaso novo, vinho novo. Vaso novo, vinho novo. E você já pensou? As pessoas que receberam a idolatria ao longo da vida por meio do catolicismo. Você tenta empurrar o evangelho, uma doutrina real, ele não recebe. Ele não recebe. Não cabe. Se entra, estoura, arrebenta. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que trabalhar ali onde o Espírito Santo vai transformar primeiro no vaso novo. Vai fazer um odre novo, um odre que aguente o evangelho. O evangelho é vinho novo. Vinho novo não é o velho, é outro. Já está dizendo se é novo, é porque não é o mesmo. É outra mensagem, é outra doutrina, é outro direcionamento, é outro discernimento. Então o ser humano precisa também ter uma mudança de entendimento, mudança intelectual, mudança de sentimento. É uma mudança no interior da pessoa. Aí ela vai receber o evangelho de Cristo. É um vinho novo, um odre novo, tudo está certinho. Então, igreja, a pessoa, enquanto andar no curso da velha natureza, ele vai andar segundo a carne, não vai agradar a Deus nada. Mesmo que ele faça parte de uma igreja, mesmo que ele faça uma confissão na hora que quem quer aceitar Jesus, eu vim aceitar Jesus, mas eu venho ainda como odre velho. O evangelho nunca vai entrar, as pessoas nunca vão se firmar. Passa um dia, 2, 3, um mês na igreja, de repente está lá no mundo de novo, muito novo, e sai chateado, aborrecido com muitos que tentaram aplicar nele a nova forma de vida. Ele não aceitou, porque ele continua com um vaso velho, ele continua com um odre velho. Mas olha outra coisa que desagrada a Deus. Então você já sabe, irmão.
Andar na carne só vai praticar pecado, só vai praticar algo que não está condizendo com a sã doutrina do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ver aqui, capítulo 11 de Hebreus, versículo número 6. Até então, nós vimos uma palavra, lemos uma palavra que desagrada. Não é o mais grave. Andar segundo a carne não é o mais grave. É terrível, mas não é o mais grave. O mais grave é o que nós vamos ver agora. O mais grave. Isso aqui, irmãos, envolve crente. Esse outro ponto que não agrada a Deus envolve nós, crentes. Verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem tradução que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como o texto nessa tradução, ele vem dando uma sequência, a personagem de Deus, ela já está incluída no texto anteriormente e posteriormente. Então quando ele diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, o substantivo, a pessoa de quem está se referindo, estar aqui de forma oculta, mas estar aqui, Deus, a pessoa de Deus, a pessoa da divindade. E nós temos, mas irmãos, mais uma expressão, mais uma palavra, que é essa que eu quero chamar a sua atenção para ela. Não é nem a da fé, nem a da fé, porque a fé nós temos poder de ter. É poder ver, nós temos fé. Mas a Bíblia está falando de impossível. Impossível é o que nunca vai acontecer. É o que nunca vai acontecer. Andar segundo a carne não agrada a Deus, mas pode, em algum momento, virar o quadro, reverter o quadro, mudar o cativeiro e passar a agradar a Deus. Porque o ímpio pode se converter, o não crente pode crer, e aquilo que não agradava a Deus nele vai passar a agradar, porque não está estabelecido o impossível, mas aqui está estabelecido o impossível. Crente, se você não tiver fé, nunca é impossível você agradar a Deus. Isso aqui é grave, igreja. Isso é grave. Esse alerta é gravíssimo. Ninguém se iluda, ninguém ganha a si próprio em pensar que está agradando a Deus se você não crer nele, se você não tem fé nele, se você não é fiel a ele, porque a fé estabelecida aqui, a palavra fé, ela está trazendo os dois sentidos, de crer e de ser fiel. Não basta fazer parte de uma denominação religiosa, não basta frequentar uma dada denominação religiosa. Nós precisamos crer e ser fiel ao Deus que é professado por meio dessa denominação. Nós temos que crer e ser fiel ao Deus que um dia foi pregado para nós e nós tomamos a decisão de aceitá-lo. Aí sim, igreja, nós estaremos agradando a Ele se crermos e formos fiéis. Pastor, como é que esse negócio de ser fiel, irmãos? Como é que eu sei que eu estou sendo fiel? Quando você continua mais apegado a Ele, quando você continua amando mais a Ele, tudo relacionado a essa tua entrega a Ele, a esse início dessa comunhão, dessa amizade,
vai aumentando, vai estreitando os laços, você vai se apegando mais, vocês vão conhecendo mais um ao outro, você vai gostando mais, vai se interessando mais. Isso é a prova de que você está crendo e sendo fiel. Mas se não nasce nenhum sentimento, apenas aquele sentimento religioso, eu estou dentro da igreja, eu estou dentro de um rebanho, que os irmãos amam a gente, que colhe bem, que recolhe bem, que recepciona bem, eu me sinto bem lá dentro da Bela Vista. Irmão, se você se sentir bem aqui na Bela Vista, mas se você não crer e não for fiel ao Senhor, nada adianta na tua vida. É verdade. Glória a Deus. Porque a Bela Vista não salva. Mas eu gosto muito do pastor. O pastor Alonso é uma pessoa tão carinhosa, é uma pessoa tão amorosa, tão afetuosa. Eu gosto muito desse pastor. Mas se você não crer em Deus, se você não for fiel a Ele, de nada vai ser esse relacionamento que eu tenho com você, esse carinho que eu tenho por você, porque eu não salvo. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz: sem fé é o que? Impossível agradar a quem? Ah, mas eu não estou aqui para agradar ninguém que não seja Deus. Glória a Deus. Eu não estou aqui para agradar ninguém que não seja Deus. Eu não entreguei a minha vida a Jesus para agradar a igreja. Não, eu não entreguei a minha vida a Jesus para agradar a igreja como pastor. Não, porque quando eu aceitei Jesus não era pastor. E não aceitei Jesus para ser pastor. Eu aceitei Jesus para ser salvo. Eu entreguei minha vida a Jesus para manter uma comunhão com Ele. Eu aceitei Jesus para manter um laço de amizade com Ele. Eu aceitei Jesus para ouvi-lo. Eu aceitei Jesus para seguir seus conselhos. Eu aceitei Jesus para seguir suas leis, seus mandamentos. Eu aceitei Jesus para um dia ser transportado por Ele aos céus. E só é possível se eu crer, se eu for fiel. Aí eu estaria agradando a Deus. Ah, mas irmãos, quem é que vai botar dentro da sua casa alguém que não te agrada, meu irmão? Quem é que vai acolher no meio da tua família alguém que não te agrada, alguém que você não se agrada dele? Vai botar? Você vai incluir dentro dos seus relacionamentos íntimos alguém que não cai no teu agrado? Não vai. Ora, irmão, se nós somos bons nisso, nós somos bons nisso, em saber filtrar aquelas pessoas que não nos agradam. Nós somos bons em fazer seleção e não juntar, e não trazer para junto de nós, e não envolver nas nossas amizades. Levar para nossa casa nem se fala. Alguém que não me agrada, irmão, alguém que não me agrada, ter na minha casa uma acolhida, não tem. Não tem, não me agrada. Não me agrada, não tem comunhão. Não me agrada, não tem convívio. Aí você acha que Deus vai levar quem não agrada Ele? Ele vai voltar no céu quem não agrada Ele? Igreja, vai chegar um tempo em que a tolerância de Jesus vai ser zero. Vai chegar um tempo que tolerar a nós sem fé e sem fidelidade vai ser zero. E esse é o momento do arrebatamento. O momento do arrebatamento é o momento que a tolerância para aqueles crentes que não têm fé, aqueles crentes que não são fiéis ao Senhor, vai ser zero. Ele leva quem agrada a Ele e Ele deixa quem desagrada a Ele. Ele leva quem é fiel a Ele e Ele deixa quem é infiel a Ele. Igreja, e não precisa nem ninguém dizer para ninguém aqui como é que você deve ser para agradar a Deus. E não precisa nem dizer como que você deve fazer alguma coisa, ou como que você deve se oferecer a Ele de forma que agrade. Não precisa nem dizer como é que você deve falar, conduzir a tua fala, se expressar que agrada a Ele. Como você deve se vestir que agrada a Ele. Irmãos, Deus não mudou, é o mesmo. Tem até um hino que canta:
Deus não mudou, é o mesmo de antigamente. Deus não mudou com seus princípios, com seus valores, mesmo que os tempos humanos tenham evoluído, mesmo que as tendências seculares, sociais tenham mudado, mesmo que as ideologias influenciem mudanças de comportamento, de conduta, Deus não mudou. Todos os princípios fundamentais, indispensáveis para agradar a Deus, estão estabelecidos lá no jardim do Éden. Todos os princípios da moral, da conduta, do comportamento, do procedimento, das decisões, das oferendas, estão estabelecidas ainda dentro do jardim do Éden. Fora do jardim do Éden foi exposto aquilo que já estava lá dentro estabelecido como regra e se manifestou fora, porque agora aquelas regras que estavam alertando para a possível desobediência, aquelas regras passaram a entrar em vigor para estabelecer punição para a desobediência. Lá dentro do jardim do Éden, Deus, amados irmãos, Ele não saiu estabelecendo punição, mas a primeira punição dentro do jardim do Éden foi uma única: a expulsão de dentro para fora, para que as punições sequentes venham acontecer dentro para fora. Deus só fez uma punição dentro do jardim do Éden, no pecado de Adão e Eva: foi expulsá-los, porque já estava advertido de que eles perderiam essa presença viva, que eles perderiam essa vivacidade, essa comunhão íntima. Deus expulsou. Agora, depois que Deus expulsa, todas as outras regras que punem erros passaram a ser externadas. Aí foram se conhecendo cada ato pecaminoso, porque o pecado já foi praticado. Agora os atos pecaminosos sequentes foram sendo praticados, e a lei que punia aquilo foi sendo conhecida. Mas essa lei já era conhecida, porque Deus não criou uma lei depois do pecado. Essa lei já existia antes e já advertia a igreja. Ela só passou a entrar em vigor após o erro. Então nós entendemos e sabemos como devemos ser. Como devemos ser. Nós entendemos e sabemos como devemos nos apresentar a Deus. É só cada um fazer, irmão. Cada um fazer. Pastorzinho aqui não vai fazer isso por vocês e com você. Pastorzinho aqui não vai botar um cabrestinho em ninguém não, irmão. Não vai não. Pastorzinho não vai botar ali na portaria uns obreiros para analisar quem vai chegando de forma inadequada. Não entra. Não vai não, vai entrar. Jamais eu vou botar um porteiro ali para olhar quem vem inadequado, uma irmã que vem com as costas todas de fora, ou que vem com o seio na metade de fora e barrar ali. Não vai barrar de jeito nenhum. Quem sou eu para fazer isso? Interferir nas tuas decisões. Quem sou eu para interferir nas decisões de cada um, irmãos? Cada um. As suas decisões prestam conta com Deus, é comigo. Vim para a igreja, irmão, com roupa inadequada. Isso não é só mulher não, tem homem que vem também. Roupa inadequada, irmãos. Roupa que traz nudez. Você vem para a casa de Deus. Aí eu pergunto, irmão, essa pessoa está com senso de fé, de fidelidade? Claro que não. Ela só está com senso religioso. Um senso religioso. E um senso religioso faz você entender que vai ter mudanças e que vai ter permissões posteriormente. Não, vai mudar. O mundo está assim, vai mudar.
a igreja ali não era assim, mas como é que já está? Está entendendo? Porque você está com um senso religioso. Você está olhando para a religião como instituição apenas religiosa. Você não está olhando para o rebanho como igreja de Cristo, que precisa andar nos princípios de Cristo, e que alguém tem que se apresentar ao Senhor de forma digna, que deve se apresentar a um santo, a divindade. Quando Adão e Eva perderam o manto da pureza, que perceberam sua nudez, se envergonharam, porque ali era o começo do pecado. Mas o pecado desavergonha. Hoje, os homens de hoje descendentes de Adão e as mulheres de hoje descendentes de Adão, uma boa parte estão desenvergonhados, não se envergonham mais de estar nu. Adão e Eva no começo já ficaram com vergonha, mas agora não tem mais. Até no meio de crente, irmão, tem mulher que não tem mais vergonha de estar com a roupa inadequada como cristã, como vaso, como templo da divindade. O que o Espírito Santo fica feliz habitando numa vida que ela anda seminua. Não está feliz. Eu não estou dizendo que o Espírito vai jogar você lá, não, mas ele vai andar triste. A Bíblia pede para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Quando eles se envergonharam, eles tentaram se cobrir. Aí começa-se a profissão de costureiro de alfaiate. Se começa a profissão de costureiro e de alfaiate lá no Jardim do Éden, Eva se torna costureira e Adão alfaiate. Adão faz a roupa dele e Eva faz a dela, e com suas diferenças, só que roupas inadequadas, porque a roupa foi feita por eles sem analisar como que agora, a partir de então, eles deveriam se vestir. Mas Deus, amorosa e carinhosamente, usando de piedade e misericórdia, Deus faz a roupa dos dois, e roupa que veste bem. Túnicas eram roupas que vestiam bem, completamente, cobria toda a parte erótica do corpo do homem e da mulher. Vestiu, Deus os vestiu bem. Pois esse mesmo princípio vale para hoje. Aquele Deus é o mesmo, que Ele não mudou de caráter. Ele não mudou de caráter. Ele quer de nós vestuários que agradem a Ele. Não é que agrade a homem, não é que agrade a si mesmo, não. A Bíblia, ela deixa bem claro que andar segundo a carne não agrada a Deus, e não ter fé é impossível agradar a Deus. Andar na carne vai viver pecando, e não ter fé continua no pecado, porque a salvação vem pela fé, a conservação da salvação vem pela fé, a garantia da coroa da vida vem pela fé, o agradar a Deus vem pela fé, a preparação para subir para a glória é na permanência da fé. Então, irmão, a fé é algo indispensável. Não largue não a fé, não largue a fé não. Pela tua fé consulte a Bíblia, pelo teu temor a Deus consulte a Bíblia e analise. Agora, se a gente se colocar, se eu fosse Deus, aí você coloca, se eu fosse Deus, eu aceitaria o que eu vejo na vida de muito crente. Pensa assim, irmão, se eu fosse Deus, eu aceitaria esse negócio? Se a pessoa quer continuar, está errando, quer continuar errado, ele dizia, não, eu ia ser tolerante. Por quê? Porque a pessoa não quer corrigir si. Mas se a pessoa é uma pessoa coerente e faz a análise e diz, não, eu de fato tem coisa que eu não estou agradando a Deus, aí você vai agradar a Deus. Não, daqui para frente o negócio vai ser diferente. Senhor, me perdoa, Senhor, me corrige. Ou pelo menos, se eu já sei como corrigir, eu não preciso pedir a Deus para me corrigir. Eu me corrijo. Eu me corrijo, eu vou me corrigir. Então, igreja,
Guarda essa palavra no coração. Duas coisas que não agradam a Deus, e a outra é exclusivamente para crente. A primeira é para quem não é crente, para quem anda no curso do mundo, do pecado. E a segunda é para crente, essa é mais pesada. Porque se não tiver fé, é impossível agradar a Deus. E se não agradar a Deus, por ser impossível, não terá arrebatamento para si. Que Deus, Cristo, abençoe. Vamos ler aqui o relatório, igreja.